في هذه الخطبة عن الزكاة، لكن قبل أن نتحدث عن الزكاة لازم وينبغي علينا جميعا أن نفهم القول الحديث الشريف الذي قال صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه ومعافى في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا. حديث رواه البخاري في أدب المفرد، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Vamos falar sobre o zakat, a purificação da nossa riqueza. O zakat é aquele lucro que eu obtenho durante o ano e dou para aquela pessoa que necessita. Uma porcentagem pequena. Mas antes de falar do zakat, somos obrigados a entender um dito nobre, do mais nobre de todas as criaturas, que é o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Um dito que ele falou, vamos abrir o peito para entender. O profeta Muhammad, que a paz tenha sobre ele, disse: aqueles dentre vocês que amanhecerem com segurança em vossos lares, em vossas regiões, com saúde em vossos corpos, tendo que comer durante o dia, é o mesmo que amanhecer e obter a riqueza de todo esse mundo. Ou como disse Muhammad sallallahu alaihi wasallam: yanbaghi alayna nashkurullah. Nós devemos então agradecer a Deus a todo momento. Amanhecer com segurança. Quantas pessoas que amanhecem e não têm segurança? Terremotos que aconteceram na Turquia, na Síria, guerra que tem em vários lugares do mundo, na Ucrânia. Quantas pessoas que amanhecem com bomba, com assalto, com corrupção. Você amanheceu com segurança, graças a Deus, é uma dádiva de Deus. Agradeça a Deus. Amanhecer com um corpo saudável. Quantas pessoas amanhecem com algum problema no corpo? Com dor de cabeça forte, dor de barriga, com doenças graves, não podendo mexer algo do corpo. Amanheceu com um corpo saudável, com saúde, agradeça a Deus. Amanhecer tendo que comer durante o dia um pão, uma manteiga, um copo de água, um leite. Quantas pessoas que reviram lixo para comer. Então o profeta falou: se você amanheceu tendo essas três coisas, é o mesmo, o melhor do que tudo que tem nessa vida mundana, do que toda a riqueza dessa vida mundana. E quantas riquezas existem nessa vida? Então agradeça a Deus. Agradeça a Deus. E o agradecimento a Deus significa cumprir com a ordem de Deus. Agradecer a Deus para purificar a riqueza que você tem é pagar o zakat, para Deus abençoar o lucro que você obteve. Por isso que Allah disse no Corão: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغامرين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. Deus disse na Surah At-Tawbah, no versículo 60: e as caridades são somente para os pobres, para os necessitados, para os funcionários empregados em sua administração, para aqueles cujos corações têm de ser conquistados, para os viajantes, para os endividados, para aqueles que viajaram e saíram no caminho de Deus. E Deus é o prudentíssimo, o sapientíssimo, o todo-poderoso. Esse dito é nobre. Nós devemos entender que esse zakat é uma porcentagem pequenina do lucro que você tem durante o ano inteiro. Esse zakat é uma purificação da riqueza.
que Deus está te dando. Ela purifica, porque o zakat em árabe é de multiplicar, de somar, de ampliar. Então cada vez que você paga o zakat, você está multiplicando, somando a tua riqueza. Você está purificando a tua riqueza. Não podemos deixar de pagar o zakat. O zakat, ele é o terceiro pilar dentre os 5 pilares da região do Islã. Por isso que a finalidade do zakat, ele é tazkiyatun nafsi al-mu'min wa tathhir ruhahu min hubbi al-dhat. Você vai purificar a sua alma, purificando ela de todo tipo de ego. Por isso, o zakat, ao mesmo tempo, ele é ajudar os pobres e necessitados, cobrindo a necessidade deles. O zakat, ele faz juntar e unir os corações entre as pessoas. E o zakat, ele purifica o lucro que você obteve. Por isso que Allah, através do Alcorão e através da Sura do profeta Muhammad, os sábios colocaram shurut ujub zakat, condições que é obrigatório dar o zakat, pagar o zakat. A primeiro shurut, a primeira condição é o Islã, ter o Islã e aceitar o Islã, se submeter a Deus, aceitar a religião, aceitar Deus como único, aceitar Muhammad como seu mensageiro. Se você não aceitou o Islã, você não é obrigado e você não deve cobrar o zakat de outros. A segunda condição, bulugh al-mal an-nisab. O dinheiro deve atingir algo chamado nisab. E o nisab é uma quantia durante o ano inteiro. Aquele lucro líquido que você obtiver, ele tem que atingir um valor que vai o equivalente a 85 gramas do ouro ou 595 gramas da prata. Muitos eruditos calculam com 595 gramas da prata. Se aquele lucro, durante o ano inteiro, obteve 595 gramas da prata, calculando aqui no Brasil o valor da prata, vai dar mais ou menos 3 mil reais. Durante o ano inteiro, você lucrou 3 mil, entendeu? Você deve dar pegar esses 3 mil e tirar 2,5% e dar aos pobres necessitados, ou então aos viajantes, ou aos endividados, ou os 8 tipos que foi citado nesse versículo. A outra condição que eu falei agora, deve ser, não pode ser antes, tem que atingir os 12 meses, nem antes e nem depois, tem que atingir o ano certo, e tem que ter um nisab. Se você não atingiu esses 595 gramas da prata, atingiu menos, você não é obrigado a pagar o zakat. A outra condição é, alguns sábios falam, deve atingir a puberdade a criança. Outros falam não, se ele tem dinheiro e ele é um órfão e as pessoas estão cuidando do dinheiro dele, você pode tirar o dinheiro do zakat e pagar por ele. Tem uma divergência entre os sábios. Por isso que nós devemos ficar atentos para pagar esse zakat. E os sábios falam, dentre as prudências elevadas que Deus colocou nesse versículo, que você pode dar no zakat, vamos explicar. Allah falou assim, certamente a caridade é pago para os fuqara e o masakin. Faqir é pobre, masakin é necessitado. Pobre é aquelas pessoas que não têm condição, exceto a condição do dia. Eu tenho uma condição para comer durante o dia, só não tenho mais. Então você pode dar o zakat para ele. Necessitado é aquele que não tem nem o que comer durante o dia. É mais pobre ainda, é mendigo. Outra pessoa que pode receber o zakat é a amilina aleiha,
são aquelas pessoas que trabalham, que recolhem o zakat, que ficam nessa administração. Essas pessoas às vezes não são pobres, mas eles estão recolhendo. A função dela é recolher o zakat e levar para a instituição distribuir. Essas pessoas podem pegar também do zakat, é permitido. Deus permitiu através do Alcorão. Outras pessoas que podem pegar o zakat, al-mu'allafat qulubihim. O que é al-mu'allafat qulubihim? São aquelas pessoas novas que aceitaram a religião do Islã. Às vezes elas não são pobres, não estão necessitadas, mas para você trazer elas e fortalecer o coração delas e unir os corações junto com os muçulmanos, você pode dar para uma pessoa nova que aceitou o Islã, ou então a pessoa não aceitou o Islã, mas está próxima de aceitar a religião, você pode ajudá-la, aquela pessoa. Outro tipo de pessoa que pode aceitar o zakat, o fir riqab. Fir riqab existia na época da escravidão. Você poderia dar o seu zakat para os escravos ou libertar os escravos com dinheiro do zakat, comprando eles. Outra pessoa, al-ghamirin. Al-ghamirin não é pobre. A pessoa não é pobre nem necessitada, mas ela é endividada. Ela tem dívida e não consegue pagar as dívidas. Essa pessoa você pode pegar o seu zakat e dar o dinheiro para ela pagar as dívidas. O fi sabilillah são aquelas pessoas que saem no caminho de Deus para defender os irmãos muçulmanos pela causa de Deus. Elas não são pobres, mas elas saíram, então necessita de alguma coisa, você pega o zakat e dá para ela. A outra pessoa, ibn sabil, são os viajantes. Por exemplo, a pessoa veio de um país até o outro. Ela não é pobre, mas no decorrer dessa viagem ela precisa de alguma coisa. Então você pega o zakat e dá para ela. Essas são as pessoas que Deus fez e é permitido receber e você dar o zakat para elas. E os sábios falam, você não precisa dar o zakat diretamente para elas. Você pode dar diretamente para elas, ou você pode dar para uma instituição ou para uma mesquita que recolhe e a mesquita ou a instituição distribui para essas pessoas o zakat. Mas isso é algo de extrema importância para todas as pessoas que obtiver o lucro, e esse lucro durante o ano inteiro atingir o valor da grama da prata, que é 595 gramas. Aqui no Brasil vai dar 3 mil reais mais ou menos, que não é nada. 3 mil durante o ano inteiro eu lucrei, tenho guardado comigo, eu tiro 2,5% para dar para as pessoas que precisam, que vai dar 70 reais. Não é nada comparado a 3 mil. Imagina se for 3 milhões 75 mil, ainda não é nada para 3 milhões. Porém, para aquelas pessoas é bastante. Você vai aliviar a situação de um mendigo, de um pobre, de um endividado, vai alegrar o coração de uma pessoa que aceitou a religião, vai preservar um viajante. O zakat é algo de extrema importância para a sociedade. Por isso que vários versículos do Alcorão, Deus fala, aqueles que dão o zakat e praticam oração são vossos irmãos na religião. Dar o zakat e praticar a oração, sempre vem junto. Dar o zakat e praticar as 5 orações. Por isso que os sábios falam, é de extrema importância para quem se considera muçulmano colocar em prática as 5 orações, rezar 5 vezes por dia e pagar o zakat. Dentre os 5 pilares, depois do testemunho que você aceitou o Islã, os mais importantes: praticar as 5 orações e dar o zakat. Dar o zakat é até mais importante que jejuar o Ramadã e mais importante que fazer a peregrinação. Às vezes eu tenho dinheiro, daquele dinheiro é mais importante eu pagar o zakat do que ir para a Meca, porque eu vou estar pagando o zakat, eu vou estar aliviando a situação de um irmão, eu vou estar colocando tranquilidade no coração dele.
E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam falou, dentre as obrigações do muçulmano, é colocar e levar tranquilidade e felicidade para o coração do outro. Allahu Akbar. Então nós devemos, queridos irmãos, ficar atento nessa obrigação que é dar o zakat, pagar o zakat para nossos irmãos e irmãs muçulmanas. Devemos sempre fazer a conta todos os anos. Se eu fiz a conta no mês do Ramadã, até o Ramadã do ano que vem, eu tenho que dar outro zakat, se assim eu atingir o lucro que equivale a R$3.000 mais ou menos no Brasil, que é 595 da grama da prata. Ou como disse os nossos queridos sábios, rahimahumullah, barakallahu fikum fil Qur'an Karim, fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Supliquem e invoquem a Deus nesse momento. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Em nome de Deus, o misericordioso, o misericordiador, e que a paz e as bênçãos de Allah estejam com os mensageiros e profetas, com Muhammad, o último dos profetas, com os familiares de Muhammad e seus companheiros, e todos aqueles que o seguem até o último dia. Alhamdulillah. Agradecemos a Allah por todas as dádivas. Nós nos encontramos num mês nobre e sagrado, que é chamado Ar-Rajab. Esse mês Rajab, ele antecede o Shaban, depois do Shaban vem Ramadan. O mês Rajab é um mês sagrado, e conforme alguns muakhirin, historiadores, no Tarikh, na religião do Islã, sábios historiadores, eles falam que nesse mês Rajab ocorreu algo nobre da religião do Islã. O que ocorreu é que foi no mês Rajab que ocorreu algo conhecido como Al-Isra wal-Maraj, a noite da viagem noturna e ascensão aos céus, a qual Muhammad fez de corpo e alma. Então, sem dúvida nenhuma, perante a história, é algo nobre e elevado. Por isso que Deus colocou no Alcorão, tão nobre, que Deus colocou assim: Subhanalladhi asra bi'abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwa as-sami'u al-basir. Deus disse assim: glorificado seja aquele que durante a noite transportou o seu servo Muhammad, tirando da mesquita sagrada em Meca e elevando a mesquita Al-Aqsa em Jerusalém, cujos alguns dos nossos sinais, sabeis que Ele é oniovinte, onividente, Deus Todo-Poderoso. Allahu Akbar. Isso significa que glorificado, Todo-Poderoso Deus, o único e digno de ser glorificado é Ele. Deus, o único que faz milagres, ele pegou o profeta Muhammad de Meca em uma noite. Ele saiu de sua cama e veio numa montaria conhecida como Al-Barra, uma montaria do paraíso, uma montaria voadora. Ele sentou ali e estava junto do arcanjo Gabriel, El-Jibril, alayhi salatu wassalam. Ele foi até Jerusalém, na Palestina, na mesquita Al-Aqsa. Ali naquela mesquita, ele rezou, e Deus fez ele rezar e trouxe os profetas e mensageiros para rezar atrás dele. E ali ele subiu aos céus e foi de encontro com o Todo-Poderoso, o único Senhor dos mundos. E ali ele viu o paraíso, ele viu o inferno, ele viu as pessoas que vão ser castigadas no inferno, ele viu quem são as pessoas que vão ter recompensas e dádivas no paraíso. E ali Deus decretou para ele colocar para a sua nação a Salawatul Khamsa, as 5 orações que a gente reza diariamente. Todas as obrigações do Islã veio e o profeta estava na terra.
Quando ele subiu ao encontro de Deus, Deus colocou assim o coração para ele. Veja a nobreza das orações que a gente faz 5 vezes por dia. E ali ele negociou com Deus, porque Deus é misericordioso, Ar-Rahman Ar-Rahim. Deus ele quer facilidade para o seu servo. Deus falou a Muhammad, dê para os seus servos 50 orações para rezar durante o dia e a noite. E o profeta, quando ele subiu aos céus, ele encontrou com Adam. Quem que é Adam? O primeiro homem, o primeiro profeta, Adão, o primeiro ser humano. Ele encontrou com Isa e Yahya. Quem que é Isa? Jesus. E Yahya, João, seu primo, 2 profetas. Ele encontrou com Yusuf, José. Ele encontrou com Idris, com Harun, irmão de Musa, de Moisés. Ele encontrou com Musa, com Moisés. Ele encontrou com Khalilullah, com o querido de Deus, Ibrahim, Abraão. Ele encontrou com vários profetas em várias camadas do céu que ele foi passando. Então ele viu cada um, falou com cada um, cumprimentou cada um. Quando ele foi até o encontro de Allah e pegou essas 50 orações, desceu novamente os céus. Quando ele chegou até Musa, Moisés, por experiência, ele falou: ó Muhammad, o que Allah decretou para você colocar para o seu povo? Ele falou: rezar 50 vezes. Ele falou: Muhammad, volte até Allah, volte até o Senhor dos mundos agora e negocie com Deus. O teu povo não vai aguentar praticar 50 rezas. Ele subiu e falou com Allah novamente. Veja o milagre de Deus e a facilidade que deu para Muhammad. Deus, ele gosta de colocar facilidade porque ele é misericordioso. Então Deus colocou para Muhammad, em vez de 50, 40. Quando ele voltou até Musa olhou para ele e falou: o que Deus falou? Muhammad falou: passou para mim 40. Nesse momento Musa falou: ainda é pesado, volte e negocie com Deus. Ele voltou, Allah colocou para ele 30. E assim foi, vai e volta, até de 50 chegar a 5 rezas. 5 rezas com valor de 50. 5 rezas tem o valor de 50. Mesmo assim, Musa falou para ele: 5 rezas será pesado para a sua nação. O profeta Muhammad falou: eu tenho vergonha de subir e falar de novo com meu Deus, com meu Senhor. Era 50 e passou para mim 5. E Musa estava certo. Quantos muçulmanos no mundo, quantas muçulmanas no mundo hoje, que para nós mesmos, vamos olhar para nós, se estamos rezando 5 orações no seu devido horário, ou se a gente não está trazendo as nossas rezas, não está pagando uma. 5 rezas está ficando pesado para nós. Imagina 50. Allah Rahman Ar-Rahim. Dessas 5 rezas, não é porque Deus precisa, essas 5 rezas é misericórdia para nós. Porque uma reza para outra reza, Deus perdoa os pecados. Porque Ele sabe que eu sou ser humano, filho de Adam. Erro, cometo o pecado. Então quando eu vou rezar o Doha, eu rezei o Fajr, entre o Fajr e o Doha, eu falei besteira, brinquei coisas que não deve, andei onde não devia. Então Deus está perdoando os meus pecados, porque Ele é perdoador, Al-Ghafur Rahim, perdoador e misericordiador. Quando eu rezo, Deus faz o meu coração estar conectado com Ele. Ele tira aquela dureza e coloca aquela misericórdia, aquela piedade. Quando eu não rezo, eu fico só com o coração duro, não consigo entender o certo e o errado, não consigo ter misericórdia dos meus irmãos e das minhas irmãs. A reza é para colocar piedade e misericórdia dentro do nosso coração. É para colocar facilidade em nossas vidas e entender os obstáculos da vida. Um muçulmano que não reza é igual um corpo sem cabeça. Não há como o corpo ter vida, funcionar. Mesma coisa um muçulmano. Sem a reza não consegue ser um muçulmano verdadeiro. Então foi nesse momento, no momento de Isra wal Miraj, da ascensão, da viagem noturna,
que muitos historiadores falam que foi no mês de Rajab, um dia nobre, um mês nobre, um mês sagrado, que nós devemos lembrar, e numa terra abençoada, numa terra nobre, porque Deus falou aqui no Alcorão: Subhana alladhi asra bi'abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawlahu. Glorificado seja aquele que durante a noite transportou o seu servo Muhammad, tirando-o da mesquita sagrada em Meca e levando-o à mesquita al-Aqsa em Jerusalém, cujo alguns nossos sinais, ou seja, são abençoados. Barakna hawlahu. Os sábios falam que nós, Deus falou, que eu abençoei, que eu decretei esse lugar, um lugar abençoado, um lugar nobre, um lugar elevado na terra. Um lugar elevado, nobre e abençoado. Significa que foi um lugar onde a maioria dos profetas e mensageiros vieram de lá e são descendentes de lá. Significa que esse lugar é o lugar aonde o profeta Ismael, conhecido como, o profeta Suleiman, conhecido como Salomão, ele construiu ao redor desse lugar abençoado Beit el-Maqdisi, onde o profeta Muhammad rezou junto com os profetas e mensageiros, onde o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam falou: La tushad al-rihal illa ila thalathati masajid. Você não pode decretar um lugar para você viajar em culto, para adoração, exceto em 3 lugares que você deve viajar para fazer culto, para fazer adoração para Deus. Quais são esses lugares? O profeta Muhammad falou: Masjid al-Haram, a mesquita sagrada de Meca, Al-Kaaba. Qual que é o outro? São 3. Masjid al-Nabawi, a mesquita profeta em Medina. Qual que é o outro? Masjid al-Aqsa, a mesquita de Aqsa em Jerusalém, na Palestina. São os 3 melhores lugares na terra. Não há lugar melhor que esses lugares. O profeta falou: quem reza em Meca, uma reza é igual 100.000 rezas. 1.000 salat. Quem reza em Medina é igual 1.000 rezas, 1.000 salat. Agora quem reza em Aqsa é igual 250 salat, 250, e tem versão que fala 500. Então, uma reza. Por isso são lugares elevados. O lugar a qual Suleiman ele construiu aos seus redores. Alguns falam que antes de Suleiman, Isaac construiu, filho de Ibrahim. Mas Suleiman aperfeiçoou aquele lugar. E quando Suleiman construiu, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam falou assim: لما بنى سليمان بيت المقدس سأل الله أو سأل ربه 3 فأعطاه، وأنا أرجو أن يكون 3. قد أعطاه، سأله حكما يوافق حكمه، وسأله ملكا لا ينبغي لأحد من بعده فأعطاه كذلك، وسأله أن لا يأتي أحد هذا البيت المقدس يصلي فيه ليرجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. O profeta falou assim: quando o profeta Suleiman construiu e aperfeiçoou Beit el-Maqdis, Al-Aqsa, lá em Jerusalém, ele fez uma súplica e pediu 3 coisas. Eu espero ser a minha nação ter o terceiro. Está dentro dessa súplica. Quais são as 3 coisas? Ele falou assim: o profeta Suleiman pediu para governar o mundo um governo justo, e ele governou. Ele pediu um reinado que não vai ser dado para ninguém depois. Ele ganhou o maior reinado que ninguém vai ter na terra.
E ele pediu, quando estava construindo ali em Jerusalém, Beit al-Maqdis al-Aqsa, essa mesquita abençoada, ele falou assim: qualquer pessoa que vier, ou seja, com Tawhid, com La ilaha illallah, e rezar nessa mesquita, não sair dela, ou quando ele sair dessa mesquita, sair com todos os pecados perdoados e apagados, igual sair do ventre da mãe. Esse hadith foi colocado como correto por alguns eruditos, ou como disse Sheikh Al-Albani rahmatullah alayhi. Significa o benefício dessa grande mesquita que encontra em Jerusalém, na Palestina, aonde Muhammad fez essa viagem de Meca para Jerusalém e subiu aos céus, e foi o encontro de Allah. A maior criatura, nenhuma criatura de Deus chegou tão próximo de Deus quanto Muhammad, até mesmo Jibril, o anjo Gabriel, alayhi wassalatu wassalam. Mas ninguém viu Deus em vida, até Muhammad. O que ele viu foi ele geme uma cortina de luz. Ou seja, então com certeza é um mês sagrado que ocorreu uma grande história que nós devemos não só lembrar, mas devemos tentar praticar os ensinamentos, que Deus é todo poderoso e pode tudo. E mais importante desses ensinamentos é que foi dado para nós algo que nós desperdiçamos às vezes, ou muitas vezes, que é a cinco oração, a cinco reza. E mostrou o benefício dessas 3 mesquitas grandiosas, e mais ainda, toda mesquita tem o seu benefício. Toda mesquita. Eu não posso agora estar em Meca, eu não posso estar em Medina, eu não consigo ir para Jerusalém, mas eu tenho mesquita na minha cidade. E o profeta falou, sallallahu alaihi wasallam, aquela pessoa que sair de sua casa, mutatahiran, purificado, para a mesquita, para o mestre, com a única intenção de ensinar ou aprender ou rezar ali, ele vai ganhar al-ajr que é mujahid fi sabilillah. Ele vai ganhar a recompensa de uma pessoa que saiu no caminho de Deus, do jihad. Allahu Akbar. Então não vamos desperdiçar as orações, e muito menos as orações nas casas de Deus, que são os melhores lugares da terra. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم ارحم المؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نعوذ بك من النار. اللهم اعتق رقابنا ورقاب ابائنا وامهاتنا من النار. اللهم اعتق رقابنا ورقاب ابائنا وامهاتنا من النار. اللهم اعتق رقابنا ورقاب ابائنا وامهاتنا من النار. اللهم طهر قلوبنا من النفاق ومن الرياء ومن الشرك ومن الكفر ومن البخل يا رب العالمين. اللهم تقبل منا انت السميع المجيب. Ó Deus, ó Senhor dos mundos, imploramos a Ti o perdão e a misericórdia. Tenha misericórdia de todos nós, homens e mulheres, vivos e mortos. Ó Senhor dos mundos, abençoe os nossos lares, as nossas vidas, nossas esposas. Abençoe nossos filhos, nossas mães, nossos pais. Perdoe os nossos pais todos os pecados e erros. Dê para eles o paraíso mais alto. Livre eles do fogo do inferno. Livre nós e eles do fogo do inferno. Faça os nossos túmulos, os túmulos deles serem jardins do paraíso. E dê para nós o paraíso mais elevado, Firdaus al-A'la. Ó Senhor dos mundos, purifique os nossos corações e as nossas almas. Livre-nos da arrogância, da incredulidade, da hipocrisia, da inveja e da raiva e do ódio. Faça de nós pessoas verdadeiras, fiéis verdadeiros, servos que praticam o Corão e a Sunna. Abençoe nossa riqueza, nossos lares, nossos corações. Dê para nós conhecimento benéfico. Abençoe nosso sustento. Faça o nosso sustento ser sustento ilícito. Livre-nos do ilícito, do haram. Ó Senhor dos mundos, aceite a nossa súplica e as nossas ações. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa aqim as-salat.